mas eu vou meditar com vocês no texto de Efésios capítulo 4. Amém? Porque eu estou pensando a respeito do nosso tempo e da nossa vocação como igreja. E para mim Deus quer despertar no meio da igreja um espírito de profecia para esse tempo. Não que não exista, mas eu creio que Deus tem uma vocação para a igreja local. E essa vocação passa pelo ambiente profético que essa igreja deve desenvolver. E a gente está vendo que os dias estão cada vez mais próximo dessa realidade. Nós devemos despertar para a vocação que Deus nos chamou. E essa vocação, no meu modo de ver, ela é totalmente profética para esse tempo do fim. Amém? Aleluia. O texto que eu quero ler é esse de capítulo 4. E eu quero dar um crédito aqui a algumas coisas para Paulo Borges Júnior, porque quando Paulo Borges Júnior fala sobre profeta, ele diz que profeta não é apenas um adivinhador do futuro, ele é um representante do eterno. E nós como igreja, durante esse período aí, a gente acostumou muito ter uma visão do profético como alguém que adivinha, como alguém que revela algo apenas. Então o profeta é para representar uma referência. O profeta é uma referência, ele representa uma referência. O profeta, ele não deve andar no viés, nesse viés, se fosse, talvez seja, ou quem sabe será. Não podemos ficar nessa. Talvez seja, quem sabe será, talvez fosse. Não, o profeta, ele não foi chamado apenas para fluir no meio de uma suposição e de algumas articulações bíblicas ou proféticas ou do tempo. O profeta foi chamado para trazer uma referência. E se você for notar, no contexto histórico, o profetismo tem muito a ver com o poder. Todo profeta é cheio de poder. E um dos maiores vultos proféticos do Antigo Testamento chama-se Elias. Tem outros, mas ele é um grande vulto profético. Esse Elias, ele é o profeta do fogo. Você já imaginou o profeta do fogo? O profeta chama tanta atenção que quando a gente fala que vai ter um profeta na cidade ou na igreja, a igreja até enche mais de gente. Aí quando você fala assim, olha, nós vamos ter um professor de teologia, um culto de ensino, tá? Venham todos. Aí vem só um pouco. Até nisso, coitado do mestre. Parece que o profético, ele tem a tendência de chamar a atenção do místico, daquilo que é poderoso, daquilo que exalta, do triunfalismo, daquilo que é grande, daquilo que é potentoso. Mas isso é verdadeiro. Elias foi o profeta do fogo, abateu 450 profetas de Baal, 400 de poste ídolo. Sozinho aquele homem arrumou uma confusão em cima do Monte Carmelo, e ele venceu todos eles e saiu dali como o grande profeta do fogo. Deus respondeu ele com fogo. A maior crise era hídrica, não tinha água, não tinha chuva, não tinha nada. Ele arrumou água não sei aonde, jogou numa valeta em volta do altar. Olha, acabou com o resto de água que tinha. E Deus consumiu com fogo aquele homem cheio do poder. Mas Elias, no profético, trouxe o poder, mas não trouxe transformação. Acabou dali, de sair daquele poder todo ali. Ele entrou em depressão, entrou dentro de uma caverna e não terminou a vocação profética que ele tinha. E Deus aceitou isso. Chamou ele, deu uma botija de água, chamou ele, acordou ele, ele volta a dormir, chama de novo.
Um homem cheio do poder, cheio do fogo, dormindo em depressão dentro de uma caverna, com medo de uma mulher que o ameaçou. Não concluiu a vocação profética que ele tinha. E isso é demérito? Não. Ele foi até arrebatado, se vocês querem saber. Deus aceitou o pedido de aposentadoria profética de Elias. Mas só aceitou depois que ele ungisse outro. Então nós precisamos entender que o profeta não é apenas um escolhido detentor de um poder na terra. Ele não é apenas isso. Ele também é um agente de transformação. E como é que ele flui nessa forma de transformar também? É entendendo a sua chamada, a sua vocação. Eu estou dando uma síntese do que é do mistério profético no Velho Testamento, para entrar no texto que eu falei para você. Porque hoje o profeta não é o Pedro, ou o João ou a Maria. O profeta é a igreja. O profeta neotestamentário, ou seja, do Novo Testamento, é a igreja de Jesus. Ela é a voz profética. Ela tem uma vocação profética. A igreja no seu corpo, a igreja no templo do Espírito que somos nós. A igreja, ela é responsável pela voz profética que comanda toda a terra. Essa responsabilidade está nos ombros da igreja. A igreja é a continuação do profetismo de João, dos apóstolos. Essa responsabilidade profética está sobre o comando da igreja. Agora, diversos dons proféticos, as pessoas podem ser usadas de diversas maneiras, na individualidade, na multiforme graça dos dons, existe o exercício profético até hoje, mas a responsabilidade maior da vocação é da igreja. Os irmãos estão entendendo? Porque senão ela não se transforma num agente de transformação, ela se torna num agente de poder. Ela chama atenção para o ser, ela chama atenção para o individualismo profético e não para a multiplicidade dos dons que a igreja exerce. A igreja, ela tem que entender isso, porque quando ela entender isso, a profecia da sua boca vai fluir com muito mais graça e com muito mais transformação, não apenas como poder. Porque de poder nós estamos claros, cônscios, é nítido o poder profético no meio da igreja. A igreja flui nesse poder, mas a igreja não pode fluir apenas no poder, tem que fluir na transformação. E como funciona isso? Entendendo a vocação. Como entender isso na vida de Elias? Se ele foi um agente de poder, mas não transformou. Ele transformou no final, por isso que Deus aceitou o pedido de aposentadoria dele. Ele só transformou quando ele conseguiu encontrar outro. Ninguém se torna um agente profético de transformação sozinho. Tem que ter o Eliseu, tem que ter outro, tem que ter outro, tem que ter outro, tem que ter outro. Você sozinho pode até manifestar um nível excelente de poder, mas não manifesta um nível poderoso de transformação na vida dos outros. Você pode ser cheio de poder e não transformar ninguém. Elias foi cheio de poder, cumpriu um propósito poderoso de desarticular os demônios de Jezabel e toda a sua trupe, mas não cumpriu um propósito de transformação. Só na vida de Eliseu é que veio ser todo um contexto de cura, de milagres, de coisas diferenciadas. E ele, então, exerceu o discipulado sobre Eliseu para que essa agência de transformação ficasse completa. O texto dos Efésios e vai ilustrar para a igreja desse tempo o que realmente Deus quer com a nossa vocação. Acompanhe comigo. Rogo-vos. Interessante, né, irmão? A gente podia falar um tanto sobre aqui a questão profética, mas eu quero ver sobre a vocação da igreja. Porque o que caracteriza o profeta não é a sua atividade, é a sua natureza. Esse rogo aqui tem uma coisa interessante. Esse rogo, ele não é apenas um clamor. Olha o que Paulo diz: rogo, pois, eu, prisioneiro no Senhor,
que andeis de modo digno da vocação a qual fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Até aí. Sabe, Paulo está dizendo: eu rogo. Rogo é mais do que um clamor, é mais do que uma oração. Rogo não é apenas um pedido que deixa com que a igreja que está ouvindo essa carta opte. Isso aqui não é uma opção de Deus. Até falei hoje na mentoria dos diáconos. Teve uma mentoria diaconal hoje, foi top dos top, né? Foi num lugar retirado aí. Foi muito bom. Quero agradecer a todos os diáconos da igreja. Amém? E eu disse lá que quando Deus nos chama, Ele não nos chama debaixo de uma escolha. Você não tem uma escolha, você tem uma decisão. Aí eu ouvi um exemplo do Paulo Borges. Ele disse assim que um homem estava num avião, fazendo uma viagem, uma viagem longa, e a aeromoça passa perguntando para todos eles: você vai jantar? Aceita jantar? Sim. O outro: não. Aceita jantar? Sim. Não. Aceita jantar? Sim. Chegou nesse senhor, falou: aceita jantar, senhor? Ele disse assim: quais são as opções? Aí a aeromoça falou: sim ou não. O chamado para a nossa vocação é sim ou não, irmão. Escolha é se tivesse frango, peixe ou carne ou outro tipo de alimento. Aí você pode escolher. Ó, tem 3 opções. Tem um peixe, tem um grelhado e tem assim um franguinho. Qual que você prefere? Aí ele tinha direito de escolha. Agora a escolha era sim ou não. Ou janta ou vai com fome até desembarcar. Ou come ou deixa. Ou pega ou larga. Quando Deus nos chamou com uma santa vocação, Ele não nos deu a opção de escolher, Ele nos deu a chance de decidir. Presta atenção, Deus não te deu oportunidade de escolha, Deus te deu chance de decisão. Ou você decide sim ou não. O cardápio de Deus para a vocação da igreja, para todo ser humano, é esse: sim ou não. Foi Ele que te chamou. Ou vai ou não vai. Dá pelo menos um sinalzinho com alguma coisa, que eu saber que você está vivo nessa casa, nessa noite. Espírito, enche-nos o coração com a santa vocação do Senhor nesse lugar. Que Deus possa te tomar. Então Paulo está fazendo uma oração, mas não é uma oração que dá oportunidade de decisão. Eu rogo-vos, eu, prisioneiro, Você já notou? Paulo se identifica como prisioneiro. Constantemente nós estamos aqui pregando a carta de um prisioneiro, doutrinando a igreja com os ensinamentos de um homem prisioneiro. E hoje nós como igreja temos até uma certa dificuldade. Quando a pessoa sai da cadeia, a gente fica assim meio receoso, né? Preocupado. Nós quase todo domingo meditamos na carta de um ex-presidiário, Paulo. Paulo diz assim: prisioneiro. Só que você tem que prestar atenção num detalhe: Paulo é prisioneiro, mas não está aprisionado. Paulo é prisioneiro, mas não é aprisionado. Nós somos prisioneiros de Cristo porque nós não temos opção de escolha. Nós decidimos pelo sim. Então a decisão foi aceitar esse chamado que Ele nos impulsionou. Essa chamada para ser santo, para ser filho, para ser salvo em Cristo Jesus, fazer diferença na terra. Deus te chamou como prisioneiro, mas você não está aprisionado. Você é um prisioneiro porque você aceita essa vocação e esse chamado. Paulo falou: eu prisioneiro,
e rogo a vocês que vocês andem de maneira digna da vossa vocação, para a qual fosse chamado. E aí ele diz, com toda humildade. Humildade é a capacidade. Irmãos, eu descobri essa semana que humildade é a capacidade de ser humilhado. Dá glória aí, dá glória. Dá glória. Você já foi formado nessa capacitação? Você já foi capacitado? Já fez sua pós? Quem já fez a pós aí? Pós-graduação. Pós-graduação em quê? Um fez em biologia, outro fez em... As professoras fizeram o quê? Você fez? Você fez? Quem fez uma pós pelo menos aqui? Você fez, Arielle? Você fez, a Águida fez, alguns ali fizeram psicologia, outros, uma área específica, fizeram a pós. Mas vocês já fizeram a pós-graduação da humilhação? Porque o que Paulo está explicando aqui é o seguinte, que essa humildade é a capacidade, é o treinamento que você passou, e você está tão bem que você já aprendeu a ser humilhado. Aí você já não liga mais, porque quando as pessoas vêm te humilhar, você já fez a pós-graduação de humilhação. Você fala, rapaz, não tem mais como humilhar, ele já está rastejando, ele já passa numa portinha estreita, ele já está no funil, ele é treinado, é amassado, é barro mesmo, é vaso amassado, é treinado na humildade. Ninguém humilha aquele que já chegou humilhado. A Bíblia diz assim, Jesus abriu mão de sua glória. Jesus se esvaziou a si mesmo. Lá em Filipenses, a Bíblia chama da teologia do kenosis, o auto-esvaziamento de Cristo. Ele se humilhou. Quem é que poderia humilhar Jesus, se ele já chegou aqui humilhado? Você só não vai ser humilhado mais daqui para frente se você se humilhar primeiro. Paulo está dizendo assim, a vocação que vocês receberam foi para desenvolver uma capacidade de ser humilhado. A vocação que essa igreja está recebendo aqui é uma vocação para ter a capacidade de serem humilhados. Presta atenção no que eu estou dizendo. Você tem que desenvolver uma capacidade de ser humilhado. Sacudir a poeira, dar a volta por cima e para ir voltar com os feixes, com o molho, porque aquele que sai chorando, aquele que caminha e chora enquanto semeia, volta com os seus molhos, com os seus feixes, com júbilo. Eu posso ouvir um glória a Deus. Quanto mais você exercita a capacidade de humilhação, mais Deus exalta, porque a Bíblia diz que Deus não exalta exaltado, Deus exalta humilhado. Precisamos desenvolver a capacidade de ser humilhados. É duro. Duro é o discurso, pastor. Como é que pode? Porque nós temos um orgulho, uma prepotência, um negócio esquisito dentro do nosso coração, que quando as pessoas começam a falar, aí sobe aquela altivez, a gente responde na lata, não leva desaforo para casa. Ninguém quer. Ai, eu já estou muito humilhado nessa cidade. Ai, pelo amor de Deus, os outros fazem o que quer comigo. Irmã, para. Irmão, para. Você não é coitadinho de nada, não. Você não é a última bolachinha do pacote que todo mundo pisa e amassou, ficou só o farelo, não. Não. Você não é tapete de Satanás, não. Você desenvolveu uma força tão grande que você tem capacidade de se humilhar e de sair renovado. Oh, glória. Aleluia. Isso aqui, irmão, é vocação. Não é vocação para demonstrar poder, é vocação para demonstrar transformação. A vocação profética da igreja não é para demonstrar o poder, o vulto poderoso, o fogo adabai, caiu, tempestade, glória, trovão, profeta do fogo, da revelação, raio-x de Jeová. Não, isso tudo pode acontecer e Deus faz. Mas o desenvolvimento da vocação que Deus chamou o crente, a igreja, é para desenvolver uma capacidade de se humilhar. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo Ele vos exaltará. Tem gente que entrou nessa casa aqui só para ouvir esse recado. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo, diz o Senhor nessa casa, Ele te exaltará.
com mansidão. O que é mansidão? Ah, pastor, mansidão para mim, na minha tradução, é ser bobo dos outros. É ser tonto. Todo mundo faz o que quer, você não reclama com nada, é manso. Manso e humilde. Não, manso não é isso não, irmão. Manso é a capacidade de andar 2 milhas. Vem cá, você é um romano, eu sou um judeu. Tá filmando eu hoje? Hoje eu tô detonando com a filmagem. Acabou. Tá conseguindo? Você é um romano, você tem direito. Eu sou tributário de Roma e eu sou um judeu. E você tá com um monte de coisa aí. O que você trouxe aí pra eu carregar? Nada? Você é um romano muito fraco. Pega alguma coisa. Vem com as suas compras. Pega quem tem uma bolsa emprestada aí, pega um negócio aí, ó. Você está vindo da compra, você comprou muita coisa. Aí você vai. Era obrigado, o romano obrigava o judeu a carregar uma milha. Fala aí comigo. Não, mas você pode falar com raiva, porque o romano tinha raiva do judeu, porque eles eram uma milha. Aí você vai junto, porque a sua casa é para lá, né? Aí até aqui é uma milha, ó. Eu já tinha cumprido meu propósito, eu poderia te devolver. Jesus ensinou, anda mais uma. O manso anda 2 milhas. Por quê? Porque até aquele que andou sem nada, que obrigou ele, vai ficar com raiva, vai ficar indignado, falar assim, rapaz, eu mandei andar só um, ele está querendo andar 2. O manso, ele vence o irado pelo cansaço. Até o outro vai cansar de andar 2 milhas atrás de você. Até o irado vai cansar de andar atrás de você. Por isso que ele é manso. Vai ficar bravo, vai ficar irado. O manso vence no cansaço. O manso vence no cansaço. O manso vence no cansaço. O manso rompe. O diabo está querendo pegar. A luta é grande. O desespero, a humilhação, o opróbrio, a indignação. E o manso está lá. É para fazer isso? Então vamos. É quanto? É para andar esse tanto. Então eu vou andar o dobro. Vou andar mais um pouco. Você está disposto a andar mais do que aquilo que foi exigido? Você está disposto a alterar a rota para provar que Deus... Irmãos, isso era um negócio tão forte que os discípulos, principalmente Judas Iscariote, fazia parte do Zelote, abandonou Jesus por causa disso. Que eles queriam que Jesus organizasse a política no meio daquele povo e fizesse um partido fortíssimo juntamente com a população. Só que aí quando eles viram Jesus mandando os seus discípulos andar 2 milhas, dando pão para aquele povo com fome, fala, isso aqui não vai virar nada. Muitos discípulos queriam desistir de Jesus por causa disso. Seja manso. Outra coisa que a mansidão tem, precisamos meditar na mansidão. Mansidão não é só a capacidade de resistência. Não é ser bobo não, é resistir. Resistir. Você vai desenvolver um sistema de resistência tão grande nesse tempo, que você vai, que manso, hein, rapaz. Moisés terminou eu sempre falo isso, Moisés terminou a carreira dele como o homem mais manso da terra. Vocês já leram isso na Bíblia? Está no livro de Números. Já leram? Moisés era um assassino. Ele matou um egípcio e enterrou na areia, encobriu o pecado. Ele saiu como assassino e terminou como o homem mais manso da terra. Mas o que eu fiquei mais impactado é que quando eu li esse texto, foi o próprio Moisés que escreveu. E hoje eu queria declarar para toda essa igreja aqui que vocês estão diante do pastor mais manso do estado do Mato Grosso, ou quiçá do Brasil. Eu aqui, ó.
Tá vendo como é que você tem resistência? Você tem resistência de falar que é humilde. Você tem resistência de falar que é manso porque você não é. Eu tenho resistência de falar, quem tem que definir isso, pastor, na nossa vida é os outros, né? A gente não, porque se a gente falar que é humilde, logo já é orgulhoso. Conversa, Moisés escreveu que ele era manso. Você não acredita no Moisés? Então acredita em Jesus. Jesus, no capítulo 11 de Mateus 28, 29, ele disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então mansidão e humildade é aprendida. Ela é aprendida. Ela é exercitada. Tem como você exercitar mansidão e humildade. Então amanhã você vai ser mais manso um pouco do que foi hoje. Depois da manhã você vai ser mais humilde do que você já foi hoje. E mais manso. Dá uma olhadinha pro manso que está do seu lado, ou a mansinha que está do seu lado. Não olha de canto de olho não. Fala, rapaz, mas você é manso, hein? Tá parecendo água de lagoa, nem mexe. Água de represa, fica só assim, ó. Dá mais uma olhadinha, se for marido, se for mulher, dá mais uma olhadinha de canto de olho. Fala, oi mansinha, manso. Olha a mansidão que está aqui dentro hoje, olha. Aí daí a pouco sai do culto, chega ali na esquina e já briga. Arruma um pé de contenda. Para de ser hipócrita, rapaz. Mansidão, humildade é exercitado. Faz parte da vocação que a igreja foi chamada. Aleluia. Tem gente que fala, então tá bom pastor, eu vou exercitar. Aí começa a falar baixo. Ai, aleluia, Jesus. Já é um bom começo. Mas na hora que estoura, fala, eu tava pensando, eu tava indo tão bem. Eu tava indo tão bem nesse teste da mansidão. Mas você... Não, irmão, ninguém tem nada a ver com a sua ira. Você foi chamado com uma santa vocação para exercer humildade e mansidão. Isso é transformação no seu ser. Essa é a chamada da igreja. E por último, suportando-vos uns aos outros. E eu fui inclinado a mexer com esse texto, porque eu ouvi um exemplo muito grande sobre... Quem já fez carrinho de rolimã quando era menino? Pegava aquele rolamento, fazia assim, ó, para testar. O bicho chega, subiava. Tava ótimo. As esferazinhas tudo engraxada. Colocava e ó. Suportando-vos uns aos outros. Eu sempre preguei que suportar uns aos outros era ser suporte. Não apenas tolerar, mas era ser suporte. Eu acredito que seja isso mesmo, mas eu ouvi um exemplo sobre, que eu quero compartilhar, não foi eu que desenvolvi esse exemplo. Esse exemplo do rolamento. Suportar uns aos outros tem a ver com a engrenagem do rolamento. Suportar não é apenas ser suporte, é alimentar o processo. É você fazer um esforço para alimentar o processo, para gerar um fruto. Eu vou dar um exemplo. Como que você se esforça para alimentar um processo, para gerar um fruto? O exemplo é a mulher grávida. Ela se esforça para alimentar durante o processo da gravidez, para gerar um fruto. A árvore, ela se esforça, seiva, e ela alimenta o processo enquanto os galhos, toda a composição da árvore gera o seu fruto na estação própria. E você nunca vai passar por uma árvore que está gerando um fruto, você vai ver ela fazendo um esforço descabido ou pelo menos reclamando. Você já passou em frente a alguma árvore dando fruto e ela está lá? Ai, que luta, esse é o mês de frutificar. Ai, que luta.
tem que dar esse fruto. Você nunca vai ver isso, porque é um esforço, porém, ela é um esforço que alimenta o processo da frutificação. E assim também é com a grávida. Ela vai gerar aquilo ali que está dentro dela. Amém? Então, irmãos, não é uma agonia. Não é apenas um desgaste para receber o fruto. Você já notou que a gente às vezes se esforça mais para receber o fruto do que para alimentar o processo da entrega? A igreja aprendeu a se esforçar para receber o fruto. Então é uma agonia do recebimento e não um esforço da entrega. A vocação da igreja não é uma agonia para receber. Não deve ser. Deve ser um esforço para entregar. E o rolamento tem a ver com isso aí, porque o rolamento fala de apoio. Vai falar de mobilidade. Ele tem uma mobilidade. E a mobilidade fala de firmeza, de rigidez. Fala de firmeza, mas não pode ser rígido. Você já notou que as nossas juntas, nós somos corpo de Cristo. As juntas, elas são firmes, porém elas não podem ser rígidas. Ela tem que movimentar, porque se for rígida daqui para lá, ela quebra. Assim é o rolamento. O rolamento então tem uma flexibilidade. As esferazinhas, elas correm na mesma direção, com mobilidade, alinhamento, precisão, encaixe. Não é tudo frouxo, não. Quando tinha um rolamento meio velho, já usado, era luta, né, irmão? Com areia dentro. Aquilo não presta. Aquilo não prestava. Era luta, né, Paulo? Você tem um jeito de ser que fez muito carrinho de rolimã. E descia lanhando tudo, né? Perna com tudo. Mas é de Deus. E a meninada faz isso. O rolamento, ele tem uma... Ele é sincronizado, engraxado, ungido, móvel, tem uma mobilidade, tem uma flexibilidade. A igreja, ela tem que ter flexibilidade para mudança. Ela tem que ser firme nas suas posições doutrinárias, mas ela não pode ser rígida no que tange a estética, no que tange as coisas secundárias. Tem gente que sai da igreja porque pintaram a igreja de preto. E o que tem a ver com o preto, com o branco? Isso é secundário, é estético, e nós precisamos negociar. Agora, o que nós não podemos negociar é os princípios bíblicos. Agora, a estética, devemos sim, precisamos mexer aqui ou acolá. O que tem? A gente tem que ser firme, mas não pode ser rígido, porque a rigidez fala do farisaísmo, fala da religiosidade. Você tem que ser firme na sua posição de fé. Nada pode te tirar de Cristo, mas você não pode ser rígido, religioso ao extremo. Sabe por quê? Porque está faltando uma flexibilidade, faltando mobilidade no seu ser. E o rolamento tem a ver com a mobilidade da igreja. Esse rolamento é uma engrenagem que faz a igreja fluir, alimentar o processo, gerar o fruto. Quantos me entendem aqui? Diga glória a Deus. Eu achei bonito uma frase que eu li essa semana. Nós não podemos ser obreiros de uma visão. É tão ruim, né, pastor? É tão ruim, né, João Leno? Obreiros, eles se gabam que eles têm uma visão na cidade. Eu tenho uma visão. Nós não devemos ser obreiros com uma visão. Devemos ser amigos com um propósito. Tinha que ser assim. Mas infelizmente cada um tem a sua visão. Cada um opta pela sua rigidez doutrinária e acha que está fazendo uma grande coisa. Não está fazendo nada. Isso aí é um carrinho de rolimã com as esferas tudo quebrando, desajustada, frouxa, cheia de areia na engrenagem.
Você bate e não corre, não flui. Então o rolamento tem a ver com isso. Eu vou dar só algumas pinceladas, que eu anotei algumas coisas aqui. Certamente eu vim inclinado para ministrar outra palavra. Deus me incomodou com isso aqui. E eu tenho certeza que foi Deus, era eu. A outra eu prego depois, outro dia que Deus falar. O rolamento fala da uma das coisas que eu estou batendo muito aqui na igreja, falando intensidade e intencionalidade relacional. Intensidade, temos que ser intenso. Intencionalidade, nós estamos fazendo isso aqui para quê? Relacional. Se uma esfera está correndo para um lado, todos têm que correr. É relacionamento. Toda a engrenagem, ela se relaciona no mesmo sentido, no mesmo propósito, na mesma direção. Porque se uma ficar travando e atrapalhar, a outra passa por cima, atropela, enrosca, trava o processo. Você mexe com muito com rolamento, né, João? Rolamento lá da colheitadeira, do trator, né? Você sabe como funciona. Se tiver uma esferazinha suja emperrando, ela já bloqueia a fluidez dos outros. Você já notou que na igreja é assim também? Quando entra areia em quando um irmão está meio fermentado com uma coisa, está meio frouxo na doutrina em outra, começa a atrapalhar o fluxo daquilo que é a própria igreja do Senhor. Ninguém se sente bem porque o corpo fica doente. Jesus nos chamou para suportar uns aos outros na intencionalidade, na intensidade, no relacionamento, na mobilidade, na firmeza e não na rigidez. O irmão caiu, que se vira. Tô cansado de mexer com crente ruim, pastor. Pastor, você não sabe de nada, aquilo não quer nada com nada, não. Então você está sendo muito rígido, porque ele é uma esfera que faz parte dessa engrenagem. Apenas ele está cheio de areia, apenas ele está faltando graxa, faltando unção, faltando mobilidade, faltando intensidade sua, intencionalidade sua, relacionamento sincero, seu e meu, para que ele volte a funcionar. E uma coisa que eu notei lá, todo rolamento tem que ter um poder altíssimo de concentração. Ele é imprensado, você já notou? Quem já desmontou um rolamento? Coloca as esferas no meio da graxa e o miolo dele ali entra imprensado. Sofre pressão. Para quê? Sofre pressão porque ele deve ter um alto poder de concentração na hora de funcionar. Não pode dar atraso. Sabe por que Deus te pressiona? Porque Ele precisa de você com alto poder de concentração nesse negócio. Por isso que Deus te pressiona. Eu estou profetizando, Deus vai pressionar você para gerar em você um alto poder de concentração. É que é panela de pressão. Quando Deus quer cozinhar um negócio mais rápido, Ele põe na pressão. Aí você fala: ai pastor, eu já estou com esse lado tudo rebentado, que esse outro também, eu já estou pela misericórdia. Agora que você está ficando bom. Pastor, mas eu já estou cozido. Opa, aleluia. O fogo está pegando, a panela de pressão está funcionando, está fechada com a tampa, não tem jeito de você escapar de dentro. Alto poder de concentração do fogo do Espírito na sua vida, para que você entenda a vocação pela qual Deus te chamou. Deus nos chamou, irmão. Liberdade, potência, liberdade. Tudo isso tem a ver com essa engrenagem a partir do rolamento. As esferas são livres, porém são comprometidas. São livres, mas são pressionadas. Você é livre? Sim, mas você está debaixo de uma pressão de Deus. Ela é livre. Você já notou que a esferinha ela não corre amarrada? Não.
Ela corre debaixo de pressão, mas ela é livre para girar. Ela é livre para rodar. Ela é livre para funcionar. Ela é livre. Ela é livre para funcionar. Está pressionado, mas não está obstruído. Ai, você está pressionado? Tá, mas não foi obstruído. Você foi pressionado? Foi, mas não foi obstruído. Quem mandou você parar? Essa é a vocação que Deus chamou a igreja. Essa é a vocação. Humildade, mansidão e suportando-vos uns aos outros em amor. Fica de pé, vamos orar.